Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro As Maria Chama. Estamos totalmente repaginados, inclusive eu peço a você que está aí do outro lado já para curtir, comentar e compartilhar para ajudar a fortalecer o nosso trabalho. E hoje a gente vai entrevistar uma pessoa maravilhosa. Mas vamos dar esse currículo dela aqui para você. Ela é atriz, nascida em Olindina, Salvador. Começou no teatro em 2017. E de lá para cá fez teatro de rua, deu oficinas, produziu peças e ainda quer fazer muito mais. As 3 peças mais importantes da sua vida são, primeiramente, a sua peça de formatura, O Alto da Compadecida, com direção de Josi Vajão. Inclusive, Josi, beijão para você, já está convidadíssima para participar das Maria Chama, viu? Moringa ou A Árvore da Vida, que segundo ela é seu amor de coração. Inclusive eu estou muito feliz de saber que Moringa é o amor de coração da vida dela, porque eu sou o diretor de Moringa. E atualmente Mulheridade, um espetáculo com direção de Durray Carvalho. Seu melhor espetáculo da sua vida foi Moringa ou A Árvore da Vida. Que bom, estou muito feliz de saber disso. A frase que define ela é a seguinte: se eu me definir, perco de vez a chance de errar, de ser vulnerável, de perdoar, sorrir com verdade e viver essa vida que com certeza não tem mapa ou manual. Infelizmente ela não vive da arte. Ela faz bicos e produz conteúdos para a internet. Atualmente ela está no elenco de Mulheridade, que tem previsão para estreia no 2º semestre. E para ela a importância da leitura na sua vida é a maior de todas. É através da leitura que eu trago para a superfície o melhor de mim. E uma vez na margem, eu posso compartilhar com mais pessoas. Profundo isso, hein? O livro que mudou sua vida foi diversos. Ela não se rotula apenas com o livro, mas tem um que ela leu que de fato diz muito sobre como ela pensa e vê algumas coisas na vida, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Merck Mendes. Quem será que a gente está falando? Nós estamos falando dela, Deise Nascimento. Seja muito bem-vinda, Deise. É muito legal ter você aqui com a gente. Deise, que para quem não sabe, é uma das criadoras desse quadro e desse grupo que é As Marias Arte. Quer saber um pouco das histórias da Maria Arte? É só chegar, clicar no nosso link que vai estar aqui e você vai conhecer mais o nosso trabalho. Mas vamos lá. Eu falei tudo isso, mas eu estou muito lisonjeado. Primeiro, muito obrigado por ter você aqui. É muito importante ter você nessa nova roupagem das Maria Chama, que inclusive na primeira temporada, quem fazia todo o processo era ela, né? Desde o nascimento. Ah, deixei de fazer? Fui demitida. Vamos lá. Brincadeira, Quem é Desde o Nascimento? O que é a vida? O que seria a vida? Vamos lá, Desde o Nascimento. Desde o Nascimento é mulher, é filha, é irmã, é parceira, é atriz, é artista. Não tem uma definição completa sobre quem eu sou, porque se eu me definir eu vou acabar entrando numa caixinha. Não é isso que eu quero. E eu sou uma tentante das artes, eu sou uma atuante das artes, eu sou uma pessoa que está buscando o meu lugar ao sol, nesse contexto artístico. Eu gosto dessa fala, tentante das artes. É porque a gente vive, parece que a gente vive numa celeuma de ficar tentando, né? Como é que você se vê nesse processo de tentante? Eu gostei dessa fala. Aí a gente fica falando a palavra tentando, parece que a gente tenta e não consegue, né? Mas a gente consegue, gente. É muito difícil, é uma área extremamente complicada. É uma área que você só vai descobrir as dificuldades quando você está dentro dela. Totalmente cheia de caminhos e de possibilidades. Não é algo que você tem um mapa
Ninguém te dá um mapa, você vai criar o seu próprio mapa, você vai criar suas próprias rotas. Cada artista tem uma história dentro das artes, criou-se um modo de chegar. E eu considero que uma boa carreira não é uma carreira de fama, é uma carreira de sucesso. Quando a gente abre a boca e fala sobre o nome de algumas pessoas e o outro conhece, o outro identifica, o outro lembra do trabalho, o outro tem uma boa lembrança daquilo, pra mim isso já é sucesso. Pra mim isso já valeu, assim, muita coisa. Então é isso, eu tento estar nesse lugar, eu tento buscar uma carreira que eu considere lá na frente que foi uma carreira de sucesso. Se eu ficar famosa, se a fama vir consequência de um trabalho de formiguinha, que já veio desde muito antes. E é isso, acho que tá nesse lugar. Você me fala muito sobre carreira, sobre sucesso, né? E isso é muito interligado, né? A importância da leitura, né? Agora me diga, por que a leitura ela é essencial na sua vida? Como foi que você começou a ter essa consciência de que a leitura era importante tanto para você quanto para a sua carreira? Bem, a leitura ela se apresenta para mim muito cedo, quando eu era criança. E eu sempre gostei muito de assistir TV. Então, para você ter ideia, o primeiro programa que eu vi na televisão brasileira foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu fiquei encantada com aquilo. Fiquei muito encantada. E o mundo da televisão em si sempre me encantou muito. E eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Aonde é que está isso? E aí começou a surgir nas escolas, você vai lembrar dessa época, as pessoas que vendiam revistinhas, gibis, charges, enfim. E aí apareceu uma pessoa vendendo as revistinhas do Sítio do Pica-Pau Amarelo e da Turma da Mônica. Uma galera foi pra Turma da Mônica e eu fui pra Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Turma da Mônica sempre ganhando, sempre. A gente sabe que a Turma da Mônica. É uma disputa desleal. E aí eu não sabia ler direito, eu lia pelas gravuras, pelas imagens. E não saber ler e ter essas revistinhas me estimulou a aprender a ler. Correlacionando muito com os programas de TV que eu assistia, Castelo Rá-Tim-Bum, TV Cultura, TV Escola, TV Futura, no meu coração, gente. Sempre sonhei em trabalhar com vocês, tá? Porque sempre amei a programação de vocês. Fica uma dica para me contratarem. Então sempre foi um universo... As Marias agradecem. Então sempre foi um universo que sempre me encantou muito por ter muita literatura, por ter muita história boa, por ter folclore. Eu sou uma pessoa que eu venho da roça. Eu me identifico com várias histórias culturais do meu lugar e de outros lugares. Então era um universo que permeava tudo isso. E o livro sempre ali. Então, tinha um programa mesmo de Marieta Severo que era, se eu não me engano, era um livro, um conto e um livro, eu lembro. Que ela fazia com uma preguiça, né? Um bicho preguiça. Isso. Que o bicho preguiça chegava. Nossa, enfim, que lembrança boa. Muito claro assim, na minha cabeça. E era um livro. Então, como não interligar o livro com a programação que tinha naquela época e você querer ter livros, porque a gente não tinha o mecanismo do celular, essas coisas todas. Então sempre foi muito interligado, isso cresceu junto comigo. Quando eu fico adolescente, eu começo a ler, aí eu leio menos, porque aí eu já não tinha tanto acesso mais a poder comprar essas coisas, e aí leio salteado quando podia. Mas aí quando fico adulta, aí posso comprar livros, aí passei a ganhar livros, e aí fui mais para a questão do romance, questões assim, como a gente já tinha conversado antes. Eu sou muito ligada ao assunto de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, história, geografia. Eu gosto muito desse universo. E aí, consequentemente, gosto do universo cinematográfico também, com essa temática. E aí, inconscientemente, sempre que eu relaciono a leitura com o filme que eu assistia, sempre fui muito cinéfila. E essas coisas sempre andaram
muito interligadas. E aí entra com a questão da profissão, né? Que aí você descobre que para você ser ator, você tem que ler. A gente tem que ler. Aí fica a dica para vocês atores, por favor, leiam. Exatamente. Se você não gosta de ler, você vai ter que aprender a ler. Se você já lê, é um Mas bom caminho. É estranho também um ator que ele não gosta de ler, mas ele tá nessa área, porque você tem que ter ler coisas que você não gosta. Mas tem, eu conheço atores que não gostam de ler. Dois pontos, que não gostam de ler, não gostam de ver filmes, não gostam de ir ao teatro. Gente, tem uma coisa muito interessante que eu fui aprendendo ao longo do tempo, que ator tem ego, tá? Ator, não é só o diretor que tem ego, não, ator também tem ego. Ele acha que quando ele tá vendo o outro, ele tá parado, ele tá inerte, mas não. Muito pelo contrário. Muitas vezes quando a gente assiste, se determina a assistir X quantidade de produções e você consegue se fazer um autoexame do que você também está fazendo, cara, vale mais que uma masterclass desses gurus aí que vai te colocar na cara do gol. Vai colocar você na Globo, né? Vale mais do que um curso que você paga milhões e você acaba não extraindo muita coisa daquilo ali. Então, se você pode, vá ao teatro. Se você pode, assista TV, assista série, assista filme, assista tudo, leia um pouquinho de tudo. Porque ator tem que saber ler. Se ele não gosta, problema seu, meu amigo, mas você tem que saber. Legal. Fico muito feliz em saber tudo isso, porque a gente vai revisitando nossas vivências, né? Os nossos antepassados, as nossas criações, quando a gente era pequeno. Agora, eu queria saber, Daisy, quando foi que surgiu essa vontade de ser atriz? Quando você entendeu que isso era uma profissão? Caramba! Quando eu pensei em ser atriz, eu não sabia que isso era a profissão que eu sei hoje, obviamente, né? Isso foi muito criança, com 9 anos. Eu falei, não, eu quero ser atriz, eu quero fazer isso que aparece na televisão. E aí foi vivendo minha vidinha na roça, né? Enfim. Mas sempre com esse pensamento, não, quando eu crescer eu vou sair, vou estudar e vou ser atriz. Isso sempre foi muito claro na minha cabeça. E aí saí, vim para Salvador. Cá estou ainda em Salvador. Rio, São Paulo, quiserem me contratar, estamos aí também. Essa parte você pode cortar. E comecei a estudar teatro em 2017. Eu me considero conhecedora do teatro um pouco atrasada, né? Um pouco mais velha. Atrasada não, mas um pouco mais velha. Acho que 23, 24 anos. 23, 24. E entro nesse universo e começo a descobrir que isso é uma profissão muito árdua, muito séria, que requer muita concentração, muito estudo, que não é sorte. Óbvio que a gente sabe dos casos de exceções e eu não quero pesar o clima com esses casos. Mas eu quero falar da gente, eu quero falar de ator para ator. No caso, não, para além de ator, é um diretor, enfim. Mas eu quero falar da gente que está aqui mesmo, que se apoia, que se conhece, outras pessoas que vão estar vendo esse nosso bate-papo, que também estão do outro lado e querem outras pessoas para se conectar. Então eu quero falar da gente mesmo, da gente que sabe que quando passa num teste não foi sorte, que sabe que quando entra numa produção dá tudo de si para além daquilo ali ser um aprendizado, entregar um bom trabalho e consequentemente você pegar outros trabalhos. Então é uma profissão de muito estudo. As pessoas falam, escolheu arte porque não precisa estudar. Isso é uma balela, né? Isso é uma balela muito grande. Porque muito pelo contrário, gente, muito pelo contrário. Quem fez a faculdade, licenciatura, está sempre se atualizando. Quem fez cursos, quem fez os técnicos, está sempre se atualizando. A gente está sempre procurando um curso para fazer. A gente está sempre procurando alguém para se conectar. Quando a gente entra numa produção, a gente está sempre estudando possibilidades ali dentro. Uma coisa importante, a gente trabalha com a palavra. Então, se essa palavra ela não é
organizada para chegar para você de forma correta, com dados, com fatos, com tudo de forma correta, você está fazendo um desserviço, você pode ser responsabilizado. Então, como que isso não requer estudo? Muito. Como que isso não requer você, né, botar seu tempo ali, sua energia ali, e aí depois vem um trabalho do ator, né, da questão da interpretação, que aí já é outros 500. Eu fico observando e fico muito intrigado, porque de fato é o que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas achando que se fazer arte é fácil, que todo mundo só chegar, ligar a câmera. A gente está vivendo uma era de desinfluência, né? Tem um ditado que eu não gosto, e eu deixo bem explícito que eu não gosto. Se nada der certo, eu vou viver da minha arte. Que arte? Qual? Você já submeteu um projeto? Você já parou para você ler um edital? Você já montou eu vou jogar abaixo, assim. Você já montou só, sei lá, uma peça de escola pequenininha? Que não é fácil, que é muito difícil. Sabe, você já esteve desse outro lado? Você já sentou para você fazer um tricô? Para você escrever uma música? Para você fazer uma miçanga? Para você costurar uma peça? Que arte? Não. Você não vai, se nada der certo, você vai viver da sua arte. Se você for artista, você vai batalhar para você viver da sua arte, porque a gente quer viver da nossa. Com certeza, a gente está lutando para isso, né? Porque a gente empregou dinheiro, tempo. Então é uma frase que eu particularmente odeio. Me diga uma coisa. Você falou que Moringa é a peça da sua vida. Agora, por que Moringa é a peça da sua vida? Como é que isso concebeu? Como é que foi esse convite? Como é que Moringa surge? O que é Moringa? Vamos lá. Por que Moringa é a peça que eu tenho no meu coração, assim, com um imenso carinho? Moringa foi a minha primeira peça depois da instituição, né? Depois da sua formatura. Da minha formatura. Então, foi a peça que eu pude caminhar por outros lugares, que eu pude ter um tempo de maturação diferente. Uma peça que, primeiro, o meu primeiro desafio nessa peça, ser apenas com 2 pessoas no palco. Uma peça que eu não saio de cena. Então, eu nunca fiz uma peça que eu não saía de cena. E falar de outras coisas diferentes. Moringa fala sobre a aceitação e essa valorização e a autovalorização do corpo negro na sociedade, de uma forma totalmente poética, lúdica. Eu acho que Moringa pode se considerar até como uma fábula, porque a gente começa a trazer Moringa lá de baixo, de quando tudo era mato, de quando tudo era flores secas e verdes e cheirosas e nos entregavam a cura, até agora. Então, não deixa de não ser uma fábula muito bem estruturada. E Moringa teve um nascimento muito diferente, né? Moringa nasce de uma pequena proposta, que é muito bem aceita. Depois Moringa passa por uma temporada na UFBA. E aí a gente amadurece Moringa. E a gente pensa, caramba, isso aqui pode dar muito pode dar bom, muito né? bom, uma cena de 15 minutos, né? 10, 15 minutos. Um sketch. E aí depois Moringa vai e vira uma peça de 40 minutos, 1 hora. Você fala, que legal. Que a gente fala em Yorubá e eu fui desafiada. Que a gente faz coisas diferentes no palco que eu nunca tinha feito. Então, Moringa fica como a minha peça do coração porque ela me desafiou demais. Você acha que com Moringa você cresceu enquanto atriz? Muito, muito. Em todos os sentidos. No sentido de produzir, no sentido de atuar, no sentido de me jogar, porque cenicamente as coisas são muito diferentes do que a gente está aqui falando quando você está no palco. É outra coisa, acabou, é você com você mesmo. O diretor, ele é seu diretor, enquanto os 3 sinais eles não tocam. Depois, pô, meu irmão, se você não souber desembolar o seu angu,
Legal, legal. Bacana tá ouvindo isso, porque como eu sou diretor de espetáculo, a gente nunca parou para ter esse bate-bola, né? E é legal ouvir isso. Essa pergunta aqui é interessante, que eu me perguntei, e o que eu me perguntaria se eu fosse entrevistado algum dia? E aí eu quis perguntar para você, para saber o que você diria nessa resposta. Se você pudesse sentar para tomar um café com o seu melhor personagem que você já interpretou na vida, sobre o que vocês conversariam? Qual seria a dinâmica entre vocês? O que vocês dialogariam? Primeiro, quem é esse personagem? Caramba! Eu não sei. Poxa vida, vai ver um bolo e tal. É muito legal porque a gente coloca em um lugar de desafio, por exemplo, para você pensar no seu personagem que você estruturou, que você fez uma pesquisa que não foi rasa, que foi bem submersa, né? É utilizando a sua frase contra você. Eu posso mergulhar no profundo. Agora eu quero saber disso. Certo. Primeiro quem é o personagem, depois qual o diálogo. Pronto. Algumas pessoas já sabem, porque eu já falei. Denise Fraga é uma das atrizes que eu mais admiro, que eu mais me inspiro. Sou muito fã do trabalho dela. E gosto muito da coerência artística da qual ela fala e ela vive. Então ela é uma artista, para mim, muito relevante. E aí eu fui fazer Dorinha na minha peça de formatura. E quando eu fui fazer Dorinha, aí seria a minha personagem. Por quê? Porque foi a personagem da qual eu aprendi a decupar o meu próprio texto e pude experimentar como é que a gente se prepara para entrar em cena com Dorinha. Eu assisti o filme várias vezes, eu fui fazer pesquisas internas, eu discuti com outras pessoas que estavam dispostas a discutir comigo. Eu assisti a série, porque primeiro é a série. Eu fui entender um pouco de comédia dell'arte, da qual eu não sabia. Então eu fui fazer uma pesquisa muito atrás do Alto da Compadecida. Eu fui pesquisar um pouco sobre Ariano Suassuna. Eu li outras peças de Ariano Suassuna. Eu li um livro de Ariano Suassuna. Então foi a personagem assim, ou você entende que ela não é só um personagem dramático, eu não vou nem usar a palavra dramático, mas um personagem cômico e caricato para você fazer ela e não copiar a atriz, ou você vai fazer uma coisa qualquer. Eu não queria fazer uma coisa qualquer. Obviamente, fica parecendo que eu sou a melhor atriz do mundo quando eu falo, ou que eu já estou num patamar de falar coisas que talvez eu não tenha experimentado. Eu não acho que seja isso. Eu acho que você está trazendo o jogo cênico para você, porque é natural quando o ator defender o seu personagem. Eu vou falar do que eu né? pude viver até agora, né? E isso tudo que eu faço, eu tento empregar muita energia. Isso é meu. Eu entro no processo, eu quero levar ele até o final. Eu pego um personagem, eu quero entender ele. Você tá acompanhando esse meu processo atual, enquanto diretor, enquanto preparador. Você vê como é que eu gosto de trabalhar. Porque isso pra mim é importante. Eu tenho que participar disso, porque quando você tá no jogo mesmo, no valendo, você tem que estar muito apropriado daquele personagem. Porque quando a gente está em cena, pode acontecer várias coisas. Sim. E se a gente não está muito munido da história daquele personagem, do que ele sente, ele não tem lugar. Eu acho que você para de atuar e começa a viver, né? A viver o personagem. Eu acho que todo esse processo de entender o que é atuar e o que é viver, e eu devo isso a muitos estudos internos meus particulares e a outros do quais pessoas ministraram, porque é muito diferente. Muito. E quando eu fiz Dorinha, eu não sabia disso, mas eu sabia que eu precisava pesquisar, e eu pesquisei. Então, se eu pudesse me encontrar com essa personagem, eu diria muito obrigada por ter me ensinado que eu tinha que estudar você primeiro. Isso é muito legal, muito legal. E bom, Dorinha do Alto da Compadecida, e o que é que você falaria, conversaria com ela? E a gente conversaria sobre violência feminina, sobre empoderamento feminino, sobre como
diante de tantas coisas, ela sabia jogar o jogo da comédia, ela sabia se sair entre linhas no meio de tanta violência da qual ela vivia, e isso foi muito fruto do que eu fui atrás para entender. Eu diria que ela era uma mulher muito forte. Eu só acharia assim, se você não ama mais seu marido, larga ele, vai ver sua vida, mulher. Mas se ela fez do jeito que ela achou coerente fazer, tá tudo certo também. Eu acho Dorinha uma mulher muito empoderada. Muito empoderada, muito. Dorinha conversa muito com o que eu tô fazendo atualmente. Que é o seu novo espetáculo que você vai estrear agora em agosto. É o meu trabalho. Legal. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais incisiva mediante ao mercado artístico de Salvador, né? Como é que você vê o mercado artístico aqui, né? Porque você, por exemplo, disse que você não vive da arte. Você acha que pode ser um problema de portfólio, ou por não ter um DRT ativo, ou sei lá, falta de editais que ajudem os pequenos artistas? Você acha que pode ser algo que não tem apoio, ou você acha que não, que tem entrada assim no mercado, que o mercado ele não tem entrada e que outras coisas precisam migrar para que isso venha a acontecer? Ou você acha que você pode ir para outras áreas, sei lá, como contação de histórias, ou preparação de elenco? Ou você acha que a gente tem mercado para isso? Ou eu estou falando bobagem em tudo isso aqui que eu estou falando, perguntando a você? Como é que você, enquanto artista soteropolitano não, mas enquanto artista udinense que hoje reside em Salvador, vê o mercado artístico de Salvador? Você acha que ele é um mercado, que existe um mercado real que é autossustentável, que está crescendo em Salvador hoje, ou a cena soteropolitana ela ainda se confunde com uma tal resistência cultural, vamos dizer assim, porque pode parecer como uma negligência, ou quem sabe até uma falta de estrutura para quem quer de fato trabalhar com a arte? O que é que você pensa de tudo isso? Meu Deus. É bem complicado, né? Porque assim, eu vou falar do teatro, não posso falar do audiovisual, porque o audiovisual eu tô começando a estudar agora, e eu não tenho autoridade e nem conhecimento para falar dele agora. Inclusive, não tenho nem oportunidade para estar nesse mercado. E aí eu posso falar sobre a questão de como as seleções aqui em Salvador são direcionadas. Mas eu vou falar primeiro do teatro. Falta investimento, sim, na cultura. Falta abertura, sim, de pequenos grupos serem contemplados em editais. Falta, sim, fiscalização nos editais que vão para os interiores. Falta, sim, fiscalização nos projetos que são contemplados e que apresentam qualquer coisa, principalmente em editais de premiação, que você não tem a obrigatoriedade de enviar o relatório de custos, né, a sua planilha atualizada do quanto que você gastou, em que você gastou. Então falta sim fiscalização na execução desses projetos. Isso se torna polêmico quando a gente fala, porque ninguém quer que você fale sobre isso, ninguém quer que você meta o dedo na ferida com relação a como os editais eles são programados. Falta uma coerência nas respostas de quem leu o seu projeto quando você vai pedir reavaliação. Falta muita coerência. E quando esse montante chega, são sempre as mesmas pessoas que vão usufruir da boa fatia do bolo. Quer dizer, eu nunca vou poder ingressar. Aí você falou da questão do portfólio, né? Será que eu errei no meu portfólio? Será que eu preciso melhorar? A gente sempre vai precisar melhorar nosso material. A gente sempre vai precisar escrever um projeto melhor do que o outro para a gente conseguir galgar. Mas caramba, a culpa vai estar sempre do nosso lado. A gente procura melhorar, a gente procura se atualizar, a gente procura se agregar a pessoas que já estão há mais tempo e a gente nunca consegue. Então será que o problema realmente é só
do lado do ator, do produtor? Não, eu acho que não. E aí quando você também vai fazer uma seleção, você manda seu material bonitinho, você não tem uma resposta, óbvio que resposta é muito subjetiva de produção para produção. Muitas vezes você não tem uma resposta nem de acusação que recebeu aquele material, e aí eu vou ser muito polêmica, diferente de Rio e São Paulo, que todos os testes dos quais eu mandei, eu sempre recebi pelo menos a acusação daquele material. E depois de muito tempo, recebi feedbacks, inclusive mandei para uma seleção de um espetáculo que ia ter no Rio de Janeiro, mandei porque era uma boa oportunidade, recebi um sim para ser stand-in, não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu passei sim no teste, para ser stand-in, mas não tinha, diante de toda a questão burocrática, eu avaliei que não seria interessante eu me deslocar. Mas olha o quanto a pessoa se preocupou em falar, não, a gente quer você no elenco de apoio aqui de stand-in para esse espetáculo. E aqui você não recebe nada, nem que o seu material chegou lá, você nem sabe se o seu material uma vez na vida chegou na mão dessa pessoa. Então, temos problemas com materiais, com portfólios? Temos. Isso é um fato. Mas também temos problemas em quem está do outro lado. Temos problemas nessa organização. Ai, não tem dinheiro para cultura? Tem dinheiro para cultura, sim. Mas onde é que está esse dinheiro? É sempre as mesmas pessoas? Na mão de quem está também, né? Na mão de quem está. É sempre os mesmos rostos nas propagandas. Nas campanhas, nas publicidades. Sempre. E é porque você também não está mandando o seu material? Não, você está mandando o seu material. E aí cobra-se muito. Ator tem que atualizar, tem que tirar foto, tem que fazer tudo isso. Mas como é que você faz tudo isso se você não vive da sua arte? Se você não tem que estar sempre pagando? A gente está sempre pagando curso, sempre pagando foto. Gente, é caro. Muito caro. É caro. Não tô aqui falando de 100, 200 reais no material. Tô aqui falando de 1.000 pra frente, só no seu material. Isso eu não tô falando de quando se inclui uma selfie-tape, que é os monólogos gravados. Não tô aqui falando de um portfólio, que é quando você paga alguém pra fazer, quando você mesmo decide que você vai aprender, você senta e faz. Eu tô falando aí entra a roupa, entra as suas autoproduções. É muita coisa pra a gente simplesmente ficar só recebendo nãos, e a gente ficar calada, a gente ficar achando que só porque a gente ainda tá pequeno, que a gente não tem tanta visibilidade, que a galera que tá lá é melhor, é mais inteligente, é mais capaz, e não falar. Então, precisa sim passar por um pente fino, por uma recapitulação, por um entendimento, tudo não muda, a tecnologia não muda, a forma de fazer audiovisual vai mudando, por que então que não muda também a forma de distribuir esse dinheiro? Por que não muda também quem está analisando esses projetos que chegam? Você acha então que falta uma questão de fiscalização mais incisiva? Eu acho que tinha que colocar pessoas que fazem teatro, que fazem cinema para ler esses editais, para realmente avaliar, para fazer uma coisa. Não, eu entendo disso aqui, então, sabe, falta a gente direcionar quem faz o quê com a real competência de se fazer aquilo. É interessante você falar isso, porque eu tenho uma amiga que ela é de interior aqui de Salvador, que ela colocou o edital dela na Paulo Gustavo, né? E ela é uma atriz bacana, né? Eu não vou citar nomes pela questão ética. E o trabalho dela é super legal. E sem desmerecer absolutamente nenhuma proposta que foi lançada. Mas ela não passou no edital da Paulo Gustavo, com um projeto de audiovisual, mas o pessoal da vaquejada do interior dela passou. Então é muito estranho você pegar outras identidades, vamos dizer assim, que não tem a ver com o vínculo do que está sendo proposto, passar, e quem de fato é proposto para fazer o projeto não passar. É sobre isso que eu estou falando. Então não é sobre não ter fomento, não é sobre não ter dinheiro, é sobre como que isso está sendo administrado. Aqui em nenhum momento a gente está dando nomes, acusando instituições, falando coisas que a gente não sabe. A gente só está dizendo
que está sendo mal administrado o que tá vindo. Porque tá vindo, mas não tá na mão da gente, pra gente trabalhar. Não tá chegando na mão do pequeno produtor, do produtor independente. É muito importante você trazer todas essas problemáticas, porque está muito interligado essa pergunta que eu quero te fazer aqui agora, Daisy, que é assim, ó. Para uma atriz em Salvador, o sucesso hoje depende mais do talento em cena ou da habilidade burocrática de virar uma gestora de planilhas para conseguir aprovar um projeto em um edital público? Dá para ser artista sem se tornar máquina ou refém do Estado? Caramba! Tá falando da autoprodução, né? Da autoprodução. Na questão burocrática da coisa, né? Exatamente. Administrativa. Rapaz, que difícil. Olha, para finalizar a outra pergunta que a gente estava aqui conversando, eu gosto muito da questão da autoprodução, de que você tem vários meios para você não esperar o grande teste, o grande convite. Ou você ir se preparando até esses grandes testes e convites aparecerem. Mas o que eu estou me questionando hoje em dia é até quando essa produção independente consegue se sustentar. Que ela fique independente até ela sucumbir. Assim como a gente já viu vários colegas da gente desistirem porque não aguentam mais essa questão do independente que vai só injetando dinheiro e esse dinheiro nunca retorna. E colegas muito bons, diga-se de passagem. Muito bons. Então, eu não vejo o ator hoje só sendo ator e não tendo que aprender a realmente fazer seus projetinhos e botando em editais pequenininhos, ele vai testando, vai aprendendo. Está acontecendo isso com a gente, com as Marias. Vejo acontecendo Isso com aqui é uma outros grupos. autoprodução, né? Isso aqui é uma autoprodução totalmente independente. Tudo que você está vendo aqui É totalmente independente, literalmente. é do nosso bolso. Aí você fala, ai, mas tudo tão simples. Sim. Você quer patrocinar? Muito bem-vindo. Tá aí do lado. É muito bem-vindo. Por quê? Porque artista não vive de bilheteria. Você bota uma rifa para você conseguir montar um espetáculo. A gente está pensando em voltar com o Moringa agora. A gente está com todas essas problemáticas, né? Exatamente. As pessoas não compram sua rifa, chamam você de qualquer coisa, não compram sua rifa, ridicularizam o seu trabalho. Então, como que você não vai ter que aprender a entender sobre esse universo para você tentar ganhar um dinheirinho a mais? E, gente, quando ganha, né? Não quer dizer que você vai botar e você não passa. Não, você vai tentar. Eu acho até muito interessante essa fala sua, porque recentemente a gente viu uma cantora comemorando porque ela passou 14 anos tentando um edital para música. E quando ela ganha, passando esse edital, ela chora copiosamente porque só entende a dor do artista quem vive da arte. Exatamente. Você não vai dizer que tá bom pra você, sendo que não tá. E a gente tem um tempão que não tá bom. Tem um tempão que a gente tá batendo na tecla. E não tá bom. E até você conseguir fazer uma publi muito boa, é um tempão. Até você conseguir fazer uma coisa muito grande que ela te dê um retorno financeiro, que você possa falar, não, eu vou comprar esta caneca porque eu fiz um trabalho, esse trabalho me deu dinheiro. É muito tempo. É muito tempo. É difícil. E aí muitas pessoas perguntam, mas por que não leva a vida dupla, não tem 2, 3 trabalhos? Não dá. Vocês precisam entender que o tempo de criação não é algo... É um tempo comum, né? Que é um tempo comum. Não é, gente. E eu, hoje em dia, eu posso falar, eu não consigo mais levar a vida dupla freneticamente como eu conseguia antes. Porque só parece muito fácil falar,
você ser CLT, você larga o seu trabalho, sai correndo, pega um ônibus, corre pra sala de ensaio até 10 horas da noite, chega em casa, você não come bem, você não dorme bem, você não produz bem, você não trabalha bem, e você, daqui a 30 dias, você tá em cima de um palco. Que maluquice é essa? Por que que o artista tem que ter 2 empregos pra poder sustentar a arte? Precisa ter 3 empregos, né? Pra poder sustentar o seu mecanismo de produção artística. E por que outras profissões também não são assim? Por que a gente não tem outros meios de olhar para a classe artística de uma forma que não seja só quando você consegue fazer uma novela ou uma boa publicidade? Porque se você for pegar em números, gente, é 40% aqui, todo mundo fechado aqui entre televisão e boas produções. E o resto? Faz o que com esses 60? Joga no lixo, massacra, bota embaixo do tapete, diz que ele não existe? É difícil. Entende? Muito difícil. Mas vamos lá. Dizem, né? Tenso, muito tenso. Vamos virar essa chave porque... Caramba. Mas eu acho importante, esse debate é muito importante porque eu acho que a gente precisa salientar que esse debate deve se existir. A gente não pode só ficar em cima do muro e achando que viver de arte é uma coisa tranquila, bonita, uma coisa lúdica. bela. Não, gente, viver de arte é você terminar uma temporada aqui e já pensar na próxima sem saber e ter certeza de não, nada, é você né? terminar uma temporada que muitas vezes você termina no vermelho, sua planilha tá vermelha. É você pagar os seus técnicos e você não ser pago. E é você pagar o seu técnico porque você sabe que você precisa dele pra próxima. Então você não vai deixar ele no vermelho. Mas você fica no vermelho. Quantas produções eu fechei no vermelho? Eu tive que botar do meu próprio bolso. Mas eu não quero mais botar do meu próprio bolso. Eu quero trabalhar e eu quero receber e eu quero que eu seja reconhecida pela minha profissão. É só isso. Bacana. E é isso. Eu gosto dessa coisa, eu gosto muito dessa coisa. Eu gosto dessas indagações. Dizem que a gente não escolhe os livros. São eles que nos encontram no momento certo. Qual foi o livro que te encontrou na hora exata e que pareceu ter sido escrito para você, sob medida? Ou uma coisa que você estava vivendo em segredo? Detalhe, não pode ser o livro que você trouxe hoje. Ai, Jesus, você não tá falando dele? Não. Juro que você tava falando dele. Vá, pode continuar. Eu quero que você me diga qual foi o livro que você acha que foi escrito para você. Fica à vontade. Qual livro foi feito sob medida pra mim, no momento que eu estava vivendo? Eu não diria pra mim, mas por um momento que eu estava vivendo. Carta entre Amigos. Que inclusive eu já trouxe essa reflexão em outros momentos aqui de rede social. E eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Porque esse livro fala sobre a acessibilidade da vida, que a gente acaba não entendendo quando a gente passa por dores muito profundas, por decepções muito profundas. E principalmente quando você não tem pessoas para você se apoiar. Então, são 2 pessoas trocando cartas reais, sobre momentos reais. E eu acho que isso também dá essa dimensão do quanto que o livro não é só uma escrita de alguém que estava publicando um livro, mas de alguém que também estava compartilhando de uma coisa muito, muito verdadeira com aquela outra pessoa. E aí eu li ele já tem uns 2 anos. É uma leitura que eu super recomendo. É uma leitura que inclusive a gente tem disponível, né? Pode falar, acho que pode falar, né? A gente tem links, né, nas nossas outras redes sociais. Sim, o Merchan, claro. Né? Fazer, claro! A gente tem links desses livros que a gente lê, que a gente compartilha, que a gente discute. E tem esse livro que eu tô falando, Carta entre Amigos. E quem são os escritores? É de Gabriel Chalita. Gabriel Chalita e Padre Fábio de Mello. Vale ressaltar que é de um padre, mas não tem nada a ver com teor religioso, é porque ele também é escritor. Então eles fizeram esse bate-bola e são amigos íntimos também. Inclusive, esse mesmo Gabriel Chalita também fez uma segunda
um segundo Carta Entre Amigos, que acho que nem é esse nome que tá levando, mas do mesmo segmento de escrita, com o padre Patrick. Ah, que legal. Então, eles também fizeram essa escrita juntos e futuramente eu quero ler e poder trazer aqui para vocês também. Bacana. E se você pudesse salvar um livro de um incêndio para garantir que o mundo continuasse lendo essa história, seria esse que você trouxe aqui hoje? Conta pra gente, Daisy, que livro é esse e por que ele é tão vital na sua vida? Eu pedi para ela trazer não apenas uma indicação, mas um pedaço de algo que ela consome em segredo. Eita, que profundo, que poético. Vocês também gostaram? Eu amei. É esse aqui, gente, ó. Vou deixar aqui mais pertinho para vocês verem. Esse livro, assim, recomendo para todo mundo ler. Já vi várias resenhas na internet de pessoas que não gostaram desse livro. E é normal você não gostar de uma leitura, é normal você não se identificar. Mas eu me identifiquei porque eu sou anti-autoajuda. Eu não suporto livro de autoajuda. Li livro de autoajuda e hoje posso falar, não me dê de presente, não compro, não passo nem na sessão numa livraria. Por quê? Porque as coisas elas não têm uma bula, não são como um remédio. A vida não tem bula. A gente não tem uma resposta concreta para tudo. Então, a autoajuda acaba sendo como esses coaches que a gente viu agora, que graças a Deus está acabando a era deles, deu uma queda, né? Ponto positivo. Então, quando Mark Manson, ele decide ligar o foda-se, ele também tá me dizendo que eu posso ligar o meu foda-se. Quando ele conta aqui, que ele fala sobre a vida dele, que ele estava no fundo do poço, que ele dormia no sofá ele dormia no sofá da sala do amigo dele. E que... Eu também já li esse livro, ele é incrível. Exatamente, que aquilo é sim um fundo do poço, que naquela hora que você está dormindo naquele sofá, que é da sala do seu amigo, que é na casa dos outros, que é... Foi aí que ele virou a chave da cabeça dele, né? E ele vira essa chave porque ele se aceita naquele fundo do poço. Não é você estar no fundo do poço e você tá contando coisas que não, mas porque aqui eu sou... Não, você tá no fundo do poço, tá? O que você vai fazer pra sair disso? O primeiro passo é você admitir que ali você está vivendo um fato. Acabou. Não romantizar as coisas que acontecem com você. Não querer explicação pra tudo. Vai ter algumas pessoas que você vai ligar o foda-se sim, você não quer mais desligar. A vida é uma grande merda muitas vezes. É muito boa a vida é muito boa, mas às vezes a gente vai dizer assim, que negócio caralho, velho, eu tô passando aqui. E não adianta você querer ser aquela pessoa, aquele otimismo, aquela positividade tóxica, cansa. Isso impede que você saia mais rápido desse lugar. Ok, tô no fundo do poço, fiz uma coisa aqui que não deveria fazer, também uma decisão que não era pra tomar, ou fui pra aquele lugar, não pela minha culpa, mas por circunstâncias que não estavam ao meu controle. Massa, como que eu saio daqui? Acabou. Não inventa muita coisa. Não tenta virar um professorzinho de como vou resolver isso aqui, como fui muito foda fazendo isso aqui. Cara, pelo amor de Deus. A vida ela não tem manual, né? A vida ela então, é assim, muito vivida. Pra você que tá aí, ó, leiam, vale super a pena. Mais uma vez, vai no link das nossas redes sociais, dá uma passeadinha por lá, você vai encontrar esse camaradinho aqui, você vai encontrar coisinhas que a gente tá usando aqui também, consequentemente você ajuda a gente, tá bom? Gente, muito obrigado a todos vocês que estão até aqui, que estão curtindo, estão comentando, estão compartilhando. A gente precisa também dizer a vocês que a gente tem a parceria da Afropanos e Sonhos, que está fazendo toda a nossa ornamentação, essas canecas, essa nossa camisa, tudo bonitinho. A gente conta com essa parceria que é muito legal. Muito importante. E se você quer ajudar o nosso projeto e não sabe como, aí do lado
tem uma setinha, um quadradinho que vai direto para ajudar a manter todo esse projeto que está aqui, viu? Para finalizar, um jogo rápido, um bate-bola, você vai me responder aquilo que vier na sua cabeça, a primeira palavra, certo? Certo. Pode falar o que quiser, fique à vontade, a casa é sua. Ok. Palco ou câmera? Os dois. Monólogo emocionante ou comédia rasgada? Monólogo emocionante. Esquecer a fala no meio da cena ou errar a marcação da luz? Esqueci a fala no meio da cena. Meu Deus, que é isso? O figurino perfeito que pinica ou a roupa confortável que não tem nada a ver com o personagem? Um figurino perfeito que pinica. Um dramaturgo para levar para uma ilha deserta? Um dramaturgo para levar para ilha deserta. Lindomar Pires. Livro físico ou Kindle? Livro físico, claro. Cheiro de livro novo ou ressaca literária curada? Cheiro de livro novo. Um filme legendado ou um filme dublado? Filme dublado. Um filme que você nunca vai esquecer? Meu Deus! Na atualidade, Hamlet. 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 As Maria Chama é? Ai, é uma delícia, a coisa mais gostosa que eu pude criar junto com o Lindomar aqui nas Marias Arte. Tá lindo. Tá lindo. A cor é outra Legal, né? coisa. Muito legal. Vou gravar.